no texto da Palavra de Deus, que é base para essa pregação, que é Romanos capítulo 5. Vou voltar no tempo para falar um pouquinho mais sobre o que é o título da mensagem, né? Então, vou pedir que você abra a Bíblia lá em Romanos capítulo 5. E eu tenho também aqui projetado Romanos versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Este livro, irmãos, esta epístola escrita por Paulo aos crentes de Roma, ela serviu e serve de base doutrinária para toda a igreja, para todos nós. E é um dos livros mais doutrinários, ou seja, que tem mais ensino, né? Mais ensino condensado, verdades profundas espirituais nesse livro aqui, e que eu creio que comparado com qualquer outro das Escrituras. Toda a Escritura de Deus é importante, é inspirada, e Deus tem propósitos com cada livro específico, e Romanos, com certeza, nos ensina, estabelece para nós a nossa base doutrinária, para que nós vivamos com convicção, vivamos por convicção, e não vacilantes devido às circunstâncias. Então, essa carta, irmãos, maravilhosa, onde Paulo fala do tema justificação. E nós falamos um pouquinho o que quer dizer justificação. Por que isso é tão importante? A gente usa muito o termo salvação. Você já é salvo? Você ainda não é salvo? E esse é um termo mais comum para se falar do relacionamento que nós temos de fé com Jesus. Mas o termo correto seria justificação. E nós explicamos isso aí. Deus, como o Criador e juiz do universo, Ele vai, com base nos critérios dele, que Ele que estabeleceu, julgar a sua criação. E Ele, olhando para nós, que somos pecadores, que nós decidimos desobedecer a Deus, nos rebelar contra Deus, e nós não temos condições de nos achegar a Deus por nós mesmos, Ele graciosamente resolveu o nosso problema. Ele resolveu mandando o seu próprio Filho para morrer no meu lugar, no seu lugar. E Jesus Cristo, sendo perfeito, sendo o único que obedeceu a Deus em tudo, o único que nunca pecou, Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Ele veio, Ele já é Deus para a eternidade, mas Ele veio como homem, justamente para substituir o homem, para nos substituir, tomar o nosso lugar, e Ele propiciamente, Ele foi um sacrifício próprio, perfeito, para cobrir o meu pecado, para me perdoar, para te perdoar. Então nós temos o perdão de Deus dado através de Jesus e a imputação. O que é isso? Jesus Cristo pegou a justiça dele, que Ele é perfeito, eu não sou, e Ele colocou sobre mim e sobre você. Uma vez que você é perdoado, você crê em Jesus, você tem agora a justiça de Jesus. Então nós temos algo que não era nosso antes, por causa desse amor maravilhoso. E eu li para os irmãos aqui o que significa justificação. Eu vou ler novamente. Justificação é um ato legal, judicial, em que Deus declara, sobre a base da justiça de Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Sendo que Deus é perfeitamente santo e nós somos pecadores, não podemos agradar a Deus, como já falei. Mas agora em Jesus nós podemos, porque Jesus obedeceu a Deus completamente. E Ele te perdoa e me perdoa, e Ele coloca a justiça dele sobre nós. Então nós somos justificados por causa de Jesus Cristo. E essa bênção que Paulo escreve em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, ele fala do mundo pecador. Os gentios são pecadores, por isso precisam de justificação. Os judeus são pecadores, no capítulo 2, por isso precisam de justificação. A humanidade toda é pecadora, por isso precisa de justificação. E no capítulo 5, fala das bênçãos que essa justificação traz. E nós falamos da primeira bênção. Primeira é paz com Deus. Quando você recebe Jesus pela fé, você recebe o que Jesus fez no seu lugar, no meu lugar, se arrependendo dos pecados e recebendo pela fé o que Jesus fez, a Bíblia fala que você é justificado. E o que isso significa?
Justificação traz um monte de bênçãos para nós, muitos benefícios para nós. Primeiro, paz com Deus. Por quê? Se você quer ver em detalhes, você tem que ouvir a mensagem, né, que já está gravada. Por causa do tempo, você tem que voltar lá e fazer ouvir isso aí pessoalmente. Mas éramos inimigos de Deus, então nós somos reconciliados agora com Deus. Somos amigos, somos filhos de Deus. Então essa paz com Deus é a primeira coisa. Deus não olha para nós como inimigos, mas olha como filhos, se você já recebeu Jesus como Salvador. E também, por causa disso, temos a outra bênção, acesso à graça, na qual estamos firmes. Então a graça de Deus, que Deus fez tudo isso por nos amar e fez de graça, ela está disponível a todo momento para nós. Não só para a gente ser justificado uma vez só, você só faz isso uma vez para ser salvo, é uma vez para sempre. Mas você precisa dessa graça todos os dias para viver a vida cristã, para a sua santificação. Então Deus deixa acesso livre para nós. Quando Jesus morreu, o véu do templo entre o santo e o santo dos santos se rasgou de cima a baixo. Isso simboliza que Deus fez isso. Ou seja, a separação que havia, que era só o sacerdote que entrava ali para representar o homem. Agora, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, essa separação acabou, irmãos. Acabou. Então, essa realidade espiritual, Deus derrubou de cima para baixo. Então, nós temos acesso a essa graça. E nós estamos firmes nela, ou seja, ela não passou. Porque eu preciso dela hoje, amanhã. Você precisa dela agora, você precisa dela depois. Para viver a vida cristã. E a terceira bênção, regozijo pela glória. Então, nós vamos finalizar isso com a graça de Deus. Regozijo pela glória. Então, a palavra glória, né, ou nos gloriamos, se você ler aqui, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, essa palavra usada para nós, no português, tem uma conotação talvez não totalmente positiva em todo o tempo. Porque você fala de gloriar, dá a ideia de alguém se esnobando, uma pessoa snob, né, se orgulhando de algo e se comparando e falando, tá vendo, né, eu estou me gloriando aqui, né. E é uma ideia boa no sentido de que é uma confiança triunfante e alegre, né, do cristão. Ele pode sim, como um vitorioso, né, numa competição você ganha, você não fica triste, você fica alegre, você se gloria nesse sentido. Mas talvez uma palavra que para nós se encaixaria bem seria regozijarmos, ou nos alegrarmos. Então eu gostaria que só por vida e entendimento, e se nos gloriarmos, os irmãos lembrassem isso como uma alegria, um regozijo. E nada mais expressa uma alegria na vida do cristão do que o fato de ele poder cantar, louvar, adorar a Deus de coração. A adoração não é só música, não é só cantar. Nós deixar isso muito bem claro, mas muito faz parte disso, né? Quando você vai adorar a Deus, você pode fazer isso através dos seus talentos, através de uma oração, através de uma atitude, não somente da voz que Deus te deu ou tocando algo, mas é algo muito salutar, especialmente para a igreja cantar congregacionalmente. Não é bonito, irmãos? A gente pode vir aqui e abrir a boca e falar verdades e agradecer a Deus. Isso é verdade, não é mentira, não é ficção. São realidades espirituais que Deus já fez para nós. Então, a minha reação é adorar. Eu estou alegre. O que eu vou fazer? Eu falo obrigado para todos sempre. A gente vai fazer isso, irmãos, para toda a eternidade. Mas aqui, Paulo está incentivando que esse é um ato contínuo, que nós nos gloriamos, nós nos regozijamos. Né? Essa ideia de que nós não só fazemos isso quando nós recebemos a salvação, mas quando já recebemos a salvação, nós fazemos constantemente. Por isso que eu quero incentivar a igreja. Sempre que tiver com a porta aberta, venha. Né? Se você pode, não está trabalhando, né? Tem os compromissos, se programa, se planeja, priorize a sua agenda, o fato de que você pode estar aqui com a família de Deus, não sozinho somente, mas adorando para expressar essa alegria ao Senhor. Mas por que você tem que vir na igreja? Você não tem, você recebe esse privilégio de estar aqui. Porque eu posso fazer isso sozinho na minha casa. Quem fez isso durante a pandemia? Todo mundo teve que fazer, não é verdade? Né? Alguns até na pandemia assistiam, ouviam, participavam de reuniões ou cultos
e estavam bem informais na sua casa. Então parecia muito gostoso no começo, até que a gente começou a sentir falta de algo que Deus desenhou, que é fazer algo comunitário, como família, como igreja. Porque nós precisamos, irmãos, uns dos outros. Precisamos encorajar, estimular ao amor e às boas obras. Né? O livro de Hebreus fala, né, que devemos não deixar de congregar, como é costume de alguns, mas devemos fazer esse estímulo, incentivar e dar aquela chacoalhada no bom sentido e falar, e aí, como é que você está? Olha, sentindo sua falta e tudo mais, estamos orando por você, olha, precisa fazer isso, precisa mudar aquilo. E somos, irmãos, pecadores redimidos e podemos abençoar, incentivar uns aos outros, mas nós adoramos também coletivamente. E Paulo está falando isso, nós nos gloriamos. Não é só eu me glorio, eu me alegro, nós nos alegramos, nos gloriamos. Então, a confiança triunfante é essa glória. E nós temos motivos, irmãos, de sobra para fazermos isso. Romanos capítulo 8, versículo 28. Leamos juntos esse texto que está ali projetado. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo quando tudo está bem, você pode adorar com alegria. E quando tudo está mal? Quando tem enfermidade? Quando eu perdi o emprego? Aí sim que é provada o nosso regozijo, o nosso gloriar-se nesse sentido. Aí sim que é provado. Se é de fato, se é algo real, genuíno, isso vai durar até nas dificuldades. Porque todas as coisas, irmãos, não são as coisas boas, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode dizer amém para isso? É bonito ouvir isso agora, mas na segunda, na terça, na quarta, não é fácil. Mas lembre-se que todas as coisas contribuem para o bem. Deus, na hora difícil, Ele está fortalecendo os nossos músculos espirituais para a gente poder praticar tudo isso. Porque a vida cristã não é só ser justificado, ser salvo naquela hora e esquece. Não, irmãos, nós começamos lá, nascemos lá e temos a vida aqui para crescermos. E Paulo fala, então, nos gloriamos. Nos gloriamos. Nos gloriamos no quê? Na esperança, acabamos de ler aqui. Na esperança. Essa esperança, irmãos, também na nossa língua portuguesa, dá a ideia de que eu espero que dê certo, mas e se não der? Então há essa possibilidade de não dar certo também. Esta palavra esperança, irmãos, eu creio que uma que talvez choca mais com a realidade que o autor quer dizer aqui é uma expectativa, ou seja, algo que vai acontecer. É só questão de tempo, não é se, mas é quando vai acontecer. Então Paulo está dizendo assim, nós regozijamos na expectativa, ou seja, de algo que vai acontecer. O que será que vai acontecer, irmãos? Essa esperança, ela está ancorada em uma pessoa. Por isso nós temos certeza de que vai, por isso que é uma expectativa. Essa pessoa é de quem está falando o texto ali, que é o autor principal ali, que é o fator, a pessoa principal, que é quem ali? Senhor Jesus Cristo. Por Ele nós somos justificados. A fé, ela só é o braço estendido para alcançar o que Jesus já fez. E nós, então, através dessa justificação, temos paz com Deus, acesso à graça e temos regozijo por essa glória. E nós esperamos, nós não estamos lá ainda. Nós já experimentamos um pouco dessa glória aqui, mas não é nada comparado com o que vai acontecer, viu, irmãos? Ninguém pode descrever plenamente, fielmente, tudo o que vai acontecer, além do que já está escrito na palavra de Deus, mas quando acontecer, tudo vai ser confirmado. E Deus não mente. Então nós não entendemos tudo, e não precisamos entender, precisamos confiar, né? E esperar com alegria tudo o que vai acontecer. Então, irmãos, essa confiança, ela é ancorada na pessoa de Jesus Cristo. Então eu vou pedir que você leia comigo também o texto que está aqui projetado. 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Dá para entender essa ideia? Jesus é nossa esperança, não no sentido de novo, né, de que talvez sim ou não, pode ser, é bem provável, não, irmãos, é uma expectativa. Ele é a base da minha e da sua esperança. Porque Jesus Cristo, Ele é vivo, Ele fez o que fez, eu posso ter essa alegria, essa esperança. Quem conhece aquele hino?
do cantor cristão, pois eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, essa convicção, irmãos, nos dá ousadia para obedecermos a Deus. Essa convicção nos faz levantar no meio da dificuldade. Essa convicção nos faz ter um sentido maior de servirmos a Deus. Eu não estou dizendo que quem não faz isso é porque não tem a vida eterna, mas muitas vezes nós não temos a certeza. As pessoas não têm, e por isso elas padecem, elas sofrem. João, ele reforçou isso para os seus leitores, ele falou assim: eu escrevi isso para que saibais que tendes a vida eterna. Então, irmãos, é muito importante voltar a essas verdades maravilhosas. A esperança é certeza, é convicção do cumprimento. E como que nós sabemos? Porque Deus prometeu, e tudo que Deus promete, Ele vai cumprir. Diferente de mim, diferente de você, talvez 99%, o mais fiel e leal aqui, você vai cumprir, mas nós não temos controle de todas as coisas. Deus é soberano, Ele conhece o passado, presente e futuro, Ele disse que vai e aconteceu. Todas as profecias a respeito do Messias, de Jesus, foram cumpridas exatamente como prometidas, e as que ainda não foram vão ser cumpridas. Eu tenho certeza, porque Deus não mente. Então, irmãos, com base nisso nós podemos nos alegrar agora, não esperar para depois. Agora. Então a esperança não é ilógica, a esperança não é infundada, a esperança ela é baseada na promessa de Deus, no poder de Deus, na natureza da nossa salvação. Olha que maravilha. Agora eu queria que vocês abrissem num texto muito rico aqui também, a palavra de Deus. Romanos 8, 18 e o 21. Paulo, ele está ensinando, capítulos depois, do texto principal, ensinando os irmãos lá de Roma, encorajando eles dessas bênçãos que eles já receberam na justificação, a não deixar os problemas de hoje abalarem eles. Olha o que diz lá. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Então Paulo tem certeza, mas ele não tem uma confiança, um palpite, é certeza absoluta, irmãos. E o que ele passava não era nada comparado. Você não acha que isso deu força para Paulo nas horas das prisões dele, das perseguições, quando até irmãos traíam ele, abandonavam ele, machucava, mas a fé dele era mais profunda do que isso. Não tinha como machucar as promessas de Deus, não tinha como mudar o que Deus já tinha prometido e feito para ele. Então Paulo, ele falou: olha, eu tenho certeza que nada do que eu passo, a minha dor de hoje, não é nada perto do que eu vou experimentar. Então que essa certeza, irmãos, esteja comigo, esteja com você. Quando nós sentimos dor, nós choramos. Nós queremos desabafar com as pessoas. Isso é muito bom, isso é saudável. Mas lembre-se que isso não é o ponto final. É um alívio de um relacionamento que temos como família. É bom fazer isso, é terapêutico. Você encoraja o seu irmão quando você faz isso. Mas lembre-se que Deus, ultimamente, em Cristo, Ele vai enxugar toda lágrima. É diferente. O meu irmão, ele pode me dar um ensino, mas Jesus vai enxugar, de fato. Então, irmãos, tudo que tem reservado para nós podemos hoje agradecer a Deus por isso e cantar com todo o nosso vigor. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, de aflição para a glória, temos convicção que isso vai mudar. De servidão para a liberdade. Então, irmãos, Paulo mesmo falou: o que eu quero é o que não faço. Nós estamos limitados por essa carne aqui, carne que é fraca. Às vezes a gente tem boas intenções, mas a gente está sempre lidando com esse velho homem. Então isso vai acabar, irmãos. Ele fala que nós vamos deixar de ser escravos e vamos ser libertos dessa servidão. E outra coisa maravilhosa está aqui nesse texto. Porque sabemos que toda a criação geme, não é só o homem e a mulher, mas a criação inteira, irmãos, geme, está juntamente com dores de parto até agora.
E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque é que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, muitas vezes, Deus está desenvolvendo em nós essa esperança através da paciência, a paciência através da esperança, e fazendo a gente esperar, fazendo a gente lembrar que aqui não é o ponto final, aqui não é o fim, aqui é uma vírgula. E isso muda muito, irmãos, a realidade, porque o mundo vive como se tudo fosse aqui. Por isso que se faz muito do que é feito por aí. As pessoas matam as pessoas, roubam as pessoas, porque eu tenho que cuidar de mim. Esquece que tem um Deus que cuida da gente melhor do que a gente. Esquece que os nossos valores não devem estar aqui. Nós precisamos sobreviver, precisamos trabalhar, mas lembrando sempre que o nosso lar não é aqui. Aqui é um ponto, aqui é uma passagem. Sou brasileiro? Sou patriota? Sou. Mas eu sou mais patriota da minha pátria celestial. Então aqui eu vou fazer o meu melhor para honrar minhas autoridades, meu país, meus concidadãos, mas lembrando que a minha cidadania eterna é no céu. Então vamos viver com essa mentalidade, irmãos. Que isso mude. E aqui Paulo está falando que as dores de parto do presente vai se tornar o nascimento, a adoção. E nós já somos filhos de Deus. Mas aqui está falando do corpo físico, irmãos. Então, esse corpo aqui, que deteriora, que fica doente, que envelhece, vai acabar. Nós vamos ganhar um corpo perfeito, não afetado pelo pecado, e é um corpo glorificado. É muita coisa para falar em pouco tempo, irmãos. A palavra de Deus é tão rica, né? Mas eu queria que os irmãos pensassem em vários textos da palavra de Deus. Aqui está falando, voltando para o nosso texto principal, depois eu boto o título aqui. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós nos alegramos na expectativa do quê? Dessa glória de Deus. Agora, Tito, venhamos juntos. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então aqui, Paulo está relembrando que nós estamos aqui ainda aguardando, ou seja, está chegando. Nós sabemos que cada segundo está mais próximo. E essa bem-aventurada esperança é o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ser glorificados. Isso significa basicamente, irmãos, estarmos na presença de Deus. Isso vai acontecer porque primeiro Deus vai vir nos encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia fala os acontecimentos do final dos tempos. Cristo vem nos buscar, vem buscar a sua noiva, e nós vamos viver para sempre na eternidade do Senhor Jesus Cristo também. Então nós vamos ter essa comunhão que é real, e ela é baseada em vários textos da palavra de Deus. O texto que eu queria aqui que os irmãos olhassem, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Jesus Cristo voltará. Isso não é talvez, isso é certeza. A data, vários tentaram marcar, todos falharam, porque não é para marcarmos, é para esperarmos com alegria, porque vai acontecer. E olha o que o texto diz, irmãos, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Havia na igreja de Tessalônica pessoas que estavam vivendo cabisbaixas, depressivas, porque eles achavam que era aqui só. Viver para Deus era aqui, ponto final. Acabou meus 80 anos, meus 90 anos, meus 100 anos, amém? Quem quer viver 100 anos aqui, né? Ou até mais, né? Acabou. Irmãos, isso aqui não é o fim. Então, alguns aqui tinham até entes queridos que estavam ali entre eles, que participavam da igreja, que partiram antes, e eles estavam ali e agora, acabou. Não, Paulo falou, olha, consolai-vos com essas palavras, porque não acabou. Olha o que vai acontecer, Jesus volta,
Primeiro, os que já foram, os que partiram, os que morreram, que estão dormindo em Cristo, vão ressuscitar. Eles vão receber um corpo, irmãos, glorificado. E nós vamos receber esse corpo também. Vamos trocar o corpo que temos. Nós vamos, para estar diante do Senhor, nós vamos receber algo novo, tá? E um corpo glorificado como o corpo de Jesus Cristo. Jesus, então, irmãos, voltará. Essa glória da presença de Deus é algo que, essa expectativa é algo que deve nos alegrar agora já, que deve causar motivo de louvor. Você deveria cantar, compor músicas, né? Mesmo você falar, pastor, não tenho talento para isso, faça de coração, né? Estou falando assim, ninguém precisa ter talento, né? Artístico, mas se você consegue agradecer a Deus espontaneamente, faça isso. Louve. Talvez você fale, eu vou fazer isso no banheiro, eu sou cantor de banheiro. Quem é cantor de banheiro? E quando você está lá dentro, você fica corajoso, né? Com aquele eco, né? Não, se fazer para Deus, é para Deus. Você não está fazendo para o vizinho, é para Deus. Então nós podemos louvar, aqui está a base do louvor, da adoração genuína, de tudo que Jesus já fez para nós e fará para nós. Cristo voltará. E um lado também bom é da glória que nós vamos receber. E um lado difícil é que Cristo voltará para juízo também. Devemos falar, não esconder essa verdade. Assim como essa vida aqui é um momento em que crescemos na fé, nós somos justificados, somos santificados, nós precisamos aqui nessa vida pregar o Evangelho para que as pessoas tomem essa decisão, que só pode ser tomada agora, aqui. Porque depois que passou disso, eles vão se deparar na presença de Deus, mas de Jesus Cristo como um juiz. Olha o que diz esse texto. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só uma observação aqui. Esse obedecer ao Evangelho é simplesmente receber o Evangelho. É responder do jeito que Deus desenhou que o Evangelho seja respondido, com fé. Não é rejeitar como todo mundo naturalmente rejeita. Não, essa história de Jesus, isso aí não é para mim, isso aí cada um tem a sua ideia. Não. O único caminho que leva ao Pai é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é uma no meio de várias opções. Ele é único, irmãos. Então, como a pessoa obedece ao Evangelho? Recebendo pela fé. Senhor Jesus, eu sou pecador e eu recebo o que o Senhor fez por mim no meu lugar. Seja o meu Salvador, me salve. E é isso que é. Voltando aqui. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso é o inferno, irmãos. A ausência, a distância eterna de Deus. Ao invés de estar na presença de Deus, na glória de Deus, desfrutando, olhando Jesus, nosso Salvador, face a face, você está longe. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, então Jesus está falando a nossa parte aqui, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Portanto, nosso testemunho foi crido entre vós. Então, irmãos, essa mensagem precisa ser dada. É duro, é difícil, mas ainda há tempo. Por isso que Deus deixou à igreja a tarefa de pregar o Evangelho. É sério, não é opcional, é ordem. É ordem. E porque alguém obedeceu essa ordem, eu ouvi essa mensagem, e um dia, com 14 anos de idade, eu me arrependi dos meus pecados, eu pedi para Jesus me perdoar e me salvar. Eu era perdido, eu não sabia. Eu achava que eu era religioso, mas eu era perdido. Eu ia ficar longe de Deus para toda a eternidade. E não foi a igreja que me salvou, foi Jesus. Eu tive que orar, arrependido dos meus pecados, reconhecendo que eu não podia chegar sozinho e falar, Senhor, me perdoa, e eu recebo o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu peço que Jesus seja o meu Salvador, me salve. E a partir daquele dia, eu lembro, 19 de setembro de 1988, eu tinha 14 anos. Agora você faz os cálculos, quantos anos o seu pastor tem? A gente não consegue calcular tão rápido assim, né? Tem 50, tá, irmão? Mas com 14 anos, eu lembro, porque foi muito especial para a minha vida, irmãos. Eu marquei na minha Bíblia, por isso que eu lembro da data.
E a partir daquele momento, eu fui justificado naquele dia, mas eu fui crescendo na minha fé. Caí, levantei, pela graça de Deus, estou aqui, irmãos. Mas eu não quero ser culpado diante de Deus, guardando só para mim a bênção. Mas eu devo falar para você e gastar meu tempo, e você deve gastar o seu tempo, investir seu tempo falando isso para o máximo de pessoas. Porque se elas rejeitarem, o sangue delas não está só sob em suas mãos, mas se elas receberem, nós vamos ter a alegria de encontrá-los lá na eternidade. Então, irmãos, eu estou falando isso de coração. E eu gostaria de deixar essa motivação, essa palavra de encorajamento para você. Matthew Henry, um comentarista da Bíblia, ele diz assim: aqueles que esperam pela glória de Deus no além têm o suficiente para se alegrar agora. Salmo 84:11 diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Então a graça que eu preciso para ser salvo, porque eu preciso de graça, e a glória que eu vou receber, vem tudo de Deus. Irmãos, tome uma decisão de pregar para as pessoas que precisam ouvir isso. E se você está aqui, você não é irmão, você não tomou essa decisão ainda, você precisa fazer isso agora. Então eu queria fazer duas perguntas. Você já foi justificado? Você já foi justificado? A justificação só está pela fé em Cristo. Se você nunca se arrependeu dos seus pecados e pediu para Jesus te salvar, faça isso agora. Não tem um ritual, você não tem que falar palavras mágicas, você tem que, de coração, falar para Deus: Senhor, eu sei, eu sou pecador. E eu creio que Jesus morreu no meu lugar. E eu vou pedir então que você feche seus olhos, depois eu faço a segunda pergunta. Feche seus olhos nesse momento. Agora é o momento em que você pode, diante de Deus, falar com Deus. São as suas palavras, mas você deve entender que a decisão tem que ser tomada agora, que vai durar para toda a eternidade. Você precisa se arrepender dos seus pecados, falar isso para Deus: me perdoe, e eu recebo Jesus como meu Salvador. Então eu vou fazer aqui uma oração, e você pode fazer dessas palavras as suas palavras, tá? Deus ele vai estar te ouvindo. Se você quer orar recebendo Jesus como seu Salvador e ser justificado agora, vamos orar. Senhor Deus, eu sei que eu sou pecador. Meus pecados me separam do Senhor. Sozinho eu não consigo me chegar ao Senhor. Mas eu sei também que o teu Filho Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, mesmo ele sendo inocente. E a justiça dele, ele quer colocar sobre mim. Eu peço que ele então me perdoe e seja o meu Salvador. Me salve, me ajude a, como teu filho, te obedecer. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Com os olhos fechados ainda. Se você orou de coração, Deus conhece teu coração. Se você falou isso com Deus, mais ou menos essas palavras, simplesmente levante sua mão e fala: pastor, eu fiz isso. Eu nunca tinha feito isso, eu fiz isso agora. Se você fez isso, a boa notícia é que você creu e você é salvo. Agora eu vou falar para aquele que já fez essa decisão. Eu quero te encorajar a, mesmo na luta, no sofrimento, na enfermidade que você está passando agora, a exercitar essa alegria, esse regozijo. Talvez você está falhando nisso. Eu estou olhando muito para os meus problemas, estou esquecendo de agradecer a Deus, de adorar a Deus, como o apóstolo Paulo fazia. Deus falou no meu coração para eu me regozijar nessa esperança da glória. E é real. Pastor, Deus tocou no meu coração. Ore por mim. Então levanta a mão assim: pastor, eu preciso ser mais grato, ter esse regozijo da glória. Glória a Deus. Amém. Que Deus te ajude nesse sentido. Senhor, abençoe os meus irmãos. Ajude cada um de nós a termos, ó Pai, uma alegria, um regozijo, ó Pai, que transcende os nossos problemas.
nos ajude nisso. Que a nossa igreja, Pai, seja conhecida por cada pessoa aqui que vive uma vida sincera diante do Senhor. Uma gratidão genuína, uma alegria contagiante. Não motivada por qualquer outra coisa, mas pela tua verdade, da glória que é real, que é presente e futuro. Senhor, ajude na tua igreja nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o irmão Fernando para vir aqui encerrar com o hino. E se você precisa, depois do culto, falar comigo sobre alguma decisão